começa pedindo para quem tiver o celular, se possível, manter desligado. E caso não consiga desligado, né, para vibrar no silencioso, tá bom? Com relação aos cursos, eles estão com as inscrições abertas, tá? Então, o primeiro ano presencial de quarta-feira às 14 horas e o primeiro ano online às quartas-feiras às 20 horas, tá? Falar com a Marcela. A evangelização infantil e a mocidade, de 3 a 16 anos, às quintas-feiras às 20 horas. E aí a evangelização, ela inicia na segunda semana de fevereiro, tá bom? Aqui no nosso lado direito da vizinha, nós temos duas caixas, as sugestões e a caixinha de vibração. Então, a sugestão para qualquer sugestões que vocês tenham, que vocês julguem importante aqui para casa, vocês colocam nas sugestões, e as vibrações para a gente vibrar, ou para a própria pessoa, ou para o nome que a pessoa traga. É só escrever e colocar ali, tá bom? E aí a gente pede que no momento da prece que a gente faz aqui, para você mentalizar a pessoa, o nome que você colocou ali, você mentaliza na hora, tá bom? E aí agora a gente vai fazer a nossa psicografia, que se chama Casa Mental. A emoção se aflora nessa época do ano, celebrando o nascimento de Jesus e o início do ano novo. São ritos de passagem do tempo no calendário que nos situam os dias na Terra. E embora o tempo passe sempre no mesmo ritmo, embora os dias sucedam as noites invariavelmente no mesmo ciclo, temos a sensação de que tudo se acelera. A prece é grande, prece de crescermos para nos adiantarmos na regeneração. Entretanto, a coletividade ainda está afeita aos eventos materiais, às experiências meramente carnais, às ocupações da rotina desvairada. E esquece o coração que pulsa no peito, dando o verdadeiro ritmo da evolução humana. O coração pulsa emoção, sentimento, pensamento e as emanações características de nossa individualidade. Embora os olhos não vejam, toda essa elaboração espiritual é fundamental à nossa existência. Nós definimos a qualidade de nossas emanações e nós respiramos o teor fluídico que nos é próprio. A saúde e a doença espiritual decorrem de tudo que se externaliza de nós. Desequilíbrios como ansiedade, desesperação, preocupação, melancolia, mágoa, tantos outros transtornos dos sentimentos circulam em nosso corpo físico e psicossomático, inundando-nos de nossas criações. Assim, a educação moral é básica, fundamental e obrigatória, a fim de renovar, transformar e amadurecer nossas emoções. Cuidemos cada qual da própria casa mental, porquanto, embora pareça simples e casual julgar a casa alheia, é na base da própria mente que erigimos a paz ou o sofrimento. E se ninguém consegue mudar o outro, vivemos de mudar inadiavelmente o próprio eu, cultivando o convívio solidário e pacífico com os demais. E apesar das pedras lançadas no nosso caminho, vamos recolhendo uma por uma para construir nossa própria defesa. Essa mensagem foi psicografada nessa casa pela média Elaine no dia 14 de dezembro de 2024. E agora a gente vai para a nossa prece. Então vamos nos tranquilizando, relaxando os nossos corpos, nos deixando envolver pela espiritualidade que nos faz aqui presente, nos ligando a eles, pedindo a eles nos levem até Jesus, nosso amor maior, e junto a Jesus, vamos agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse ano que se inicia e todas as oportunidades que hão de vir com esse ano, agradecendo pela nossa existência, pela nossa vida, pelos nossos familiares. E vamos pedindo a Jesus que nos guie mais essa caminhada, nos oriente, nos fortaleça e nos sustente. Vamos pedindo também aos amigos dessa comunidade que façam presente hoje aqui, que auxiliem nosso céu no Evangelho dessa noite. Te agradecemos, Senhor, por tudo que temos e por tudo que somos. E te pedimos que permaneça conosco agora e sempre.
noite a todos. Jesus nos abençoe. Primeiramente, só um histórico, né? E a gente vai notar em toda a nossa existência, nossa vida, a humanidade, ela nunca foi abandonada, nunca esteve sozinha. Sempre Deus está nos acompanhando e nos orientando. É muito fácil a gente perceber que nós sempre estamos orientados por pessoas mais experientes, pessoas com mais experiência, assim, em termos gerais. Até entre os animais isso ocorre. Vamos encontrar em todas as épocas da humanidade líderes, pessoas que nos ajudam a caminhar. Em termos de humanidade, nós vamos ver, por exemplo, só para vocês entenderem, Moisés. Moisés foi um homem devotado à justiça. Ele fez todos os hebreus em busca da liberdade, em busca do conhecimento, em busca de uma era mais humana até. Por isso, até hoje, temos entre nós os mandamentos, chamados mandamentos das leis de Deus. E os principais mandamentos são 10. Amar a Deus, honrar o pai e mãe, não matar, não roubar, e aí vai. E na realidade, na época de Moisés, foram mais de 500 instruções que ele deixou. No decorrer do tempo, outros líderes apareceram, e sempre ajudando a evolução da humanidade. Nós tivemos o grande líder, que é Jesus. Ele não só resolveu o problema isolado de um povo, mas sim de toda a humanidade, para que todos nós tivéssemos uma direção a tomar. Isso não é só com a gente. Se vocês assistirem qualquer filme, você vai ver lá um grupo de animais, um gado, por exemplo. Eles não estão ali sozinhos. Haverá sempre um boi que vai tomar conta daquele grupo de vacas, bois. Ele é o líder. Nós vemos, em qualquer espécie, sempre há um líder. Podem notar. E esse líder, ele coordena todo o grupo da sua espécie ali. Depois de Jesus, veio outros líderes mais isolados. Vamos falar de Gandhi e vamos falar, principalmente para nós que conhecemos, de Allan Kardec, o grande mestre do Espiritismo. É dele que nós estamos aqui herdando conhecimentos que não poderíamos ter sem a vasta experiência desse espírito, desse homem, que realmente veio a nos guiar. E entre ele, outros estão ali adjuntos, colaborando com essa tarefa tão árdua. Mas vamos agora nos reportar a Jesus. Jesus, quando esteve aqui conosco, ele deixou algumas coisas bem claras, né? E a primeira coisa que ele nos disse, ele disse assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Isso quer dizer, tudo que já estava escrito, não foi Jesus que escreveu ou deixou as mensagens. Já estava aí, o Velho Testamento. E Jesus, ele foi claro: eu vim cumprir. Eu não vim aqui aborrecer ninguém. E nós, o que fazemos?
estamos aqui para cumprir também todas as leis. Está certo que não temos a experiência e a grandeza de Jesus. Jesus fez tudo isso praticamente em 3 anos. Mas nós temos ainda muito que percorrer para atingir essa meta. E é possível. Por isso estamos aqui. Chorando, apanhando, rindo, cheios de esperança. Notícias não nos faltam de pessoas que já se foram, que deixam notícias, que nos alegram, que nos deixam realmente felizes. E para comprovar tudo isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, para dizer que isso não era coisa, não foi Jesus que escreveu, que disse. No item 35, diz o seguinte: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso quer dizer que essas 2 leis resumem tudo o que devemos fazer em nossas vidas: amar a Deus e amar o próximo. E para justamente contribuir com esse ensinamento, em Lucas capítulo 10, e diz o seguinte: e eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: que está escrito na lei? Como lês? E o doutor diz: amarás ao seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, a teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, faze isso e viverás. O que quer dizer viverás? Viver, no sentido que Jesus está dizendo, é ter uma vida boa. Isso quer dizer que a vida não se encerra aqui, como estamos aqui, materialmente falando. A vida é muito mais do que isso. É além disso. Isso comprova, no primeiro que eu li de Mateus, Jesus responde: amarás a teu Deus. Na segunda parte, aqui em Lucas, o doutor da lei pergunta, e Jesus faz com que o próprio doutor da lei responda à questão. Muito bem. Então, nós temos aí 2 mandamentos. E nós vamos falar hoje apenas do segundo mandamento, que é: amarás o teu próximo. Que missão é essa? Puxa vida! Alguém consegue entender o que é amar o próximo? Alguém consegue entender que eu tenho que amar aquele sujeito que mata, que rouba, viciado, aquela pessoa que engana, que falsifica, aquela pessoa que me engana, e eu ainda sou obrigado a amar essa pessoa? Segundo a lei, sim, para que eu possa ser feliz. Mas Jesus não deixou isso parar, porque nós vamos ter 2 conotações. Quando Jesus estava praticamente antes da sua morte, antes da sua crucificação, ele reúne os apóstolos e diz a seguinte frase:
um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, da forma que eu vos amei. Aí muda toda a história. Não é amarás o teu próximo como a ti mesmo e ponto final. Da forma que eu vos amei. Aí Jesus está dando uma outra conotação para que eu possa entender que amar o bandido, que amar o ladrão, porque o bandido, o ladrão, o falsificador, o enganador, ele é igual a mim. Eu já fui bandido, ladrão, e muitos tiveram a paciência de me suportar. Até hoje, todos nós somos cheios de defeitos, todos nós temos as nossas histórias escondidas, mas Jesus continua nos amando do jeito que eu sou, do jeito que todos nós somos, cheio de maldade, cheio de coisas, porque Ele sabe que essa frutinha, essa semente, um dia vai florescer. Eu costumo dizer que Jesus, Ele já foi um Celso, já foi um Genésio, já foi um Nilson, ele já foi desse jeito. Mas também o Celso, o Genésio, todos nós, um dia seremos Jesus. É interessante isso, porque vamos ter todas as atribuições que Jesus tem hoje e nós seremos iguais. Nós vamos olhar para trás e ver aquela multidão de pessoas vindo, que nem um tsunami. Somos nós, caminhando rumo ao quê? Rumo à evolução, rumo à perfeição. A nossa vida, os nossos sentimentos, é matemático. Nós um dia, como Jesus mesmo falou, vós sereis deuses, com D minúsculo. Fareis coisas igual a mim ou muito mais. E já estamos fazendo. Já estamos agrupando valores imensos em nossa vida. Por isso que eles pedem paciência. Um aluno, uma criança de 8 anos, ele tem que percorrer um caminho muito longo para chegar até ser engenheiro. E depois disso, aí vem o trabalho. E nós não somos diferentes. Nós conseguimos hoje fazer coisas que há uns anos atrás seria impossível de fazer. Isso é verdade. Nós conseguimos amar pessoas que há tempos atrás não conseguimos. Aqui, estamos aqui reunidos. Você acha que sempre foi assim? Unidos aqui pelo amor, pela bondade e a misericórdia de Deus? Não. Alguns anos atrás, nós nos guerreávamos. Nós tínhamos ódios uns pelos outros, mas o tempo nos trouxe aqui, falando de amor, falando de paz, de tanto carinho. Agora há pouco estávamos aí fora, cumprimentando, se beijando, falando de bom ânimo. Antes não era assim. Eu quero que você morra. Eu quero que você faça isso, aquilo. Antes era dessa forma. Vocês estão duvidando? Não, não duvida não. Mas Deus nos reuniu ao longo de muito tempo para que possamos estar aqui. Saindo de casa, bem em frente, já comentei isso, tem um boteco. Que felicidade! Sabe, eu invejo, né? Bebendo, já falando bobagem, tudo bêbado. Falei, meu Deus, obrigado por ter me tirado dessa vida. Obrigado por me levar para um outro caminho. Conhecer a vida verdadeiramente como ela é. Fazendo-me esforçar para gostar de um outro ser humano.
É gostoso. É bom ser amado, isso é verdade. Mas amar é muito melhor. Ser respeitado pelo aquilo que você faz não tem preço. Eu tenho provas aqui dentro, que isso é verdade. Quando você chega com algo totalmente desarmado, sem uma pedra na mão, sem nada, sem um pau, você chega a um irmão drogado, gozado, quando você chega perto dele, ele fica bonzinho na hora. É interessante isso. Ele te abraça, ele te pede carinho, e você dá. Ele te pede respeito, e você tem o respeito dele também. Então eu começo a descobrir, sabe, que isso é amar o próximo. Jesus, com toda certeza, ele ama toda a humanidade, mas também olha o tamanho dele. Jesus é muito grande, é muito forte. Eu sou pequenininho, mas estamos no caminho. Estamos indo a passos lentos a descobrir a verdade. Foi isso que ele falou. Encontra a verdade e ela te liberta. Mas liberta do quê? Eu estou preso. Liberta da sua ignorância sobre os fatos da vida, sobre as coisas importantes para você evoluir nesse mundo. Olha para o céu, agora nem tanto, né? A gente nem consegue enxergar o céu, mas tendo a oportunidade, ver esse mundão aí fora, cheio de estrelas, se imaginando que cada estrela é um irmão parecido do Sol, e cada Sol desse, cada estrela, tem 10 planetas ali em volta. Quanta gente nesse infinito mundo, não? Puxa vida! Será que nesse universo tão extenso, tão infinito, a gente não tem ideia de infinito? Será que só nós estamos aqui, meros bêbados, embriagados, cheios de vícios, cheios de maldade ainda, primitivos? Nós somos primitivos. Agora eu tenho que me esforçar para ser melhor. Chega, Jesus, eu não quero mais sofrer. Chega, eu não quero mais enganar. Eu quero ter companheiros, companheiras, sabe, felizes, como eu estou. Eu quero tudo isso para mim. Eu quero deitar à noite com a cabeça tranquila, ter o sono dos justos. É interessante tudo isso. Há muitos ainda não têm nem ideia de que seja isso, mas estamos lutando pelo bem deles. Ao invés, muitas vezes, sabe, de orarmos por aquele que está numa cama de hospital, aquele que está no presídio, vamos orar pelos sadios, pelos bombados, porque a vaidade é muito grande. Isso faz com que a pessoa se perca nesse cipoal, nesse pantanal de tantas coisas ruins. Aquele que está na cama de um hospital, ele está pagando os seus pecados, ele está se depurando a alma. E é necessário. Eu vivi isso. Eu sei como é importante. Só champanhe não dá, gente. Não dá. Só festinha de final de ano também não dá. Não vai levar a lugar nenhum. Tanto é que hoje é sábado, segunda-feira tem TTU para pagar, tem PVA, né? A vida recomeça. Ano novo, tudo bem, mas os problemas são os mesmos. Esses são os problemas mais comuns. E os problemas da alma? Será que dá para a gente resolver?
Será que eu consigo amanhã amar o próximo da maneira que o Mestre nos amou? Ele olha a mim e diz: nossa, coitada, é um velho, mas eu amo você, porque eu sei que um dia você vai se conquistar. O amor que você vai ter um dia vai superar todos os dramas do que você já passou. Se nós formos fazer uma pequena conta, quantos irmãos lutam, querem a nossa felicidade, querem o nosso bem? É só fazer conta, gente. Nós estamos numa casa espírita. E aqui no Espiritismo, nós reconhecemos a pluralidade das existências. Estamos nesse corpo por um período, uns com mais, outros com menos tempo, mas é perene, isso passa. Então eu faço a seguinte pergunta: todos aqui, possivelmente, devem amar no mínimo os seus pais. Não é verdade? Ô pai, ô mãe, eu amo você. Tá bom, você ama. E as outras existências? Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos? Pelo menos vamos tirar um grande amigo numa existência. Todos devem ter um grande amigo hoje. Então vamos colocar apenas um amigo em todas as existências que nós já tivemos. No plano espiritual, olha, o time lá é grande. Todos torcendo por nós, querendo a sua felicidade. Se eu estou feliz por algum motivo, eles também estão. Se eu fico triste, eu choro, eles também ficam tristes e choram. Então não estamos sozinhos. Aqui mesmo, nessa casa, quantos amigos que nos amam, que nos recebem tão bem, querem a nossa felicidade. É disso que Jesus fala. É disso que Jesus quer da gente. Para que nos unamos em coração, em alma, para que possamos realmente ser felizes. E notícias não param de chegar para nós. É um ente querido, é um familiar, é um amigo. Quando entramos aqui por aquele portão, somos tão bem recebidos, a alegria é tanta que explode os nossos corações. A felicidade por ficar aqui 1h30. Para muitos parece tanta coisa, né? Nossa, eu vou lá no centro, fico lá 1 hora, 2 horas na semana. Poxa vida! E tanto que nós recebemos. Tanto amor, tantos abraços, tanta ajuda, e nós nem percebemos o quanto nós somos ajudados. Isso mostra ainda o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas vaidades. É disso que Jesus estava falando. Sabe, quando você sair da ignorância, aí as coisas melhoram. As coisas melhoram. Hoje eu tive contato com 2 pessoas. Eu digo, eu amo de coração. Eu tenho um vizinho, algumas pessoas já conhecem, Dona Maura e seu filho. 94 anos. Eu brinco com ela. Dona Maura, a senhora já está em hora extra. Está cansada? Não, a velhinha está pagando, mas
Estamos aí, todo dia, dá uma volta no quarteirão, sempre alegre, dando risada. Agora mesmo, saindo, ela estava na janela, dando tchau. Ontem, estava saindo, estava ela lá no portão. A gente vai entregar solto. Bom trabalho, César. Obrigado. Hoje de manhã, saio de casa, gastaria, tem que gastar dinheiro, sabia? Não posso ficar guardando. Aí encontro quem? Dona Claudina. Esse encontro foi emocionante. Ela me conhece desde garotinho. Hoje eu até perguntei, Claudina, quantos anos você tem? Achando que ela ia falar, eu tenho 70 alguma coisa. Aí caiu o queixo, porque eu tenho 90 anos. Ela varrendo, né, no calçado, jamais devagar, mas varrendo. Viúva de um homem que eu admiro, me ajudou muito. Mãe de uma filha que já se foi, a Nancy, que eu amo de coração. Amiga também, fizemos jardim de infância, pré, estudamos juntos. A última pessoa que ela conversou foi comigo. Ela ligou para mim e disse, Celso, eu estou melhor. Eu estou melhor. No dia seguinte, foi câncer. Uma coisa que a gente tem que ver e observar é que nós enxergamos ou vemos pessoas deficientes, irresponsivas, corpo todo debilitado. Isso é só o corpo, viu, gente? O espírito não está assim. O espírito está vivo. Ele sabe por que está passando por aqui. Ele sabe. Isso que é maravilhoso. Quando a minha esposa ela estava acamada, toda torta, toda irresponsiva. Não tinha mais o que conversar, não tinha, apenas vegetando. Era um vaso. Tinha um vaso ali, tira dali, põe lá, desse jeito. Algumas pessoas viram assim. Aí chegou esse dia da Nancy. Aí veio a notícia que a Nancy morreu. E eu fui dar a notícia para a Mércia. Estava lá quietinho, cuidado. Mércia, a Nancy morreu. A Mércia levantou da cadeira. Levantou ela, para pegar ela era uma dificuldade, mas ela levantou, gritando, Isso é prova de que o espírito não adoece, não fica como nós ficamos, com gripe. O espírito estava vivo. Ele sabia que precisava disso. Mas a emoção foi tão grande que o espírito conseguiu transmitir para o corpo toda a sua dor, a sua emoção. Teve 3 momentos desse jeito. A Nancy, a Marguerite, que é a minha cunhada, e a Trini, que é uma cabeleireira, já foi, né? Uma cabeleireira. Então, isso me mostrou que, Celso, eu só estou doente, é o meu corpo que está ruim, mas meu espírito está presente. Meu espírito está vivo como há 10.000 anos atrás. Preciso passar por isso, é necessário. O Jesus não foi diferente.
Jesus foi para o Calvário sabendo o que ele ia passar. Não foi diferente. Ele foi o Cordeiro. Por que Cordeiro? Né? Porque Cordeiro, eles colocavam um Cordeiro no altar para sacrificar a Deus por alguma coisa. E Jesus é o Cordeiro da humanidade. Ele sabia que ia passar. Calado. Calado. Não chorou, não resmungou, pacientemente desencarnou. E demonstrou que a morte não existe. A morte é uma ilusão. A morte é por um materialista que não acredita na vida futura. Tanto é que ele saiu da sua sepultura e foi caminhar até encontrar os apóstolos e ainda ficou uns dias lá, ensinando, dando as últimas instruções. Tem provas disso. Tomé, né? Eu não acredito, deixa eu explicar você desse jeito. A nossa caminhada, ela é difícil, sim. É difícil. Nós reclamamos porque está calor, amanhã a gente vai reclamar porque está frio. Isso também é uma maneira de sofrer. A gente sofre porque está calor, sofre porque está frio, sofre porque chove, sofre por tantas coisas. Quer dizer, isso é o sofrimento básico, né? Agora, sofremos pelos males que também cometemos. A justiça, ela é pródiga. A justiça universal, ela não falha com ninguém. Ela não falha. Ninguém sai daqui fazendo um erro e isso fica esquecido para a eternidade. Imagina. Chegará um momento que você vai ter que se acertar. Ao contrário também. Se você faz o bem para as pessoas, isso também não é esquecido. Pelo contrário, você vai ser muito bem pago. Com muito amor, com muito carinho. Porque alguém vai lembrar de você em algum lugar desse universo que você ajudou, que você fez. Então eu prefiro fazer o bem do que desejar o mal. Essa coisa de desejar o mal já foi, ultrapassou, e isso ficou lá atrás. Eu tenho experiência aqui dentro mesmo de encontrar pessoas. Estamos numa casa espírita, onde aqui temos contato com o mundo espiritual. Temos aqui médiuns, temos aqui a oportunidade, muitas vezes, de conhecer a nós mesmos. Eu tive algumas oportunidades, que eu já fui assassino, que eu já fui pessoas que sacrificavam outras pessoas para ofertar a Deus. Por isso que Jesus, ele falou, sabe, antes de você ir lá orar para Deus, antes de você falar as coisas com Deus, vai lá com o teu irmão, vai pedir perdão, vai se acertar com o teu irmão, depois você volta aqui. Tantos casos, quantos relatos dessa maneira nós tivemos, de grandes homens, grandes espíritos que fizeram. Um deles, vocês já ouviram falar do homem, do moço rico. O que eu faço, Jesus, para segui-lo? E Jesus vem de tudo que você tem e segue. Ah, Jesus, eu não posso. Eu não posso, Jesus, eu sou um homem muito rico. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu sou um homem ocupado. Em determinada época, já no nosso mundo contemporâneo, nasce um espírito muito rico lá na Espanha. O que ele fez?
doou tudo para a sua fortuna. Se colocou como padre e veio para o Brasil cuidar desse povo ainda que estava nascendo. Seu nome já é bem conhecido, Miramês. Alguém já ouviu falar? O médium João Nunes Maia. Então, nós temos, o Espiritismo nos dá tantas oportunidades da gente conhecer, de estudar profundamente a nossa vida. Basta ler o Evangelho. Não apenas ler o Evangelho, estudá-lo, conhecer. Existem pessoas aí que têm um conhecimento profundo do Evangelho. Estuda o hebraico, estuda o grego, essas línguas praticamente mortas, eles conhecem. Para que isso? Para conhecer realmente o dialeto da época de 2.000, 3.000 anos atrás. Aquele liga, sabe do que eu estou falando? Aquele liga. Liga é uma coisa, era, como que chama? Onde tem. Meu pai dizia, aquele liga, quer dizer, aquela pessoa. Se nós formos ler um livro datado em 1800, a gente vai precisar de um dicionário. A gente não vai entender tantas coisas e a pronúncia da época e assim por diante. Imagina o Evangelho. Quantos anos tem a escrita de Moisés e tantos outros, os profetas, Isaías? Nós não vamos entender nada se nós não tivermos a ferramenta certa para poder entender. Era isso, tá? E é a grande diferença. Amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo, só para resumir, era uma exigência. Vocês têm que amar. Amar o próximo como eu te amei, palavras de Jesus, aí ele está dando uma outra sintonia. Não é uma obrigação, mas é um crescimento que nós vamos ter, porque vamos passar por todas as dificuldades que o seu irmão está passando. De ser bandido, ladrão, qualquer coisa. Tá bom? Boa noite. Então, para encerrar, vamos fazer a nossa prece. Jesus, obrigada por mais esse momento de aprendizagem, de reflexão. Obrigada por estarmos aqui juntos hoje. Que possamos colocar em prática tudo que pensamos, refletimos. Pensemos muito nas lições que Jesus nos deixou, veio nos trazer. Que a gente comece esse novo ano de 2025 com metas para a nossa reforma íntima, para que nós possamos nos tornar melhores a cada dia. Que assim seja. Graças a Deus.